Deus abençoe, Ana. Oh, meu Deus. Ok. Volta, Hugo. Mas, Hugo, pode sentar, tá? Você veio aqui, mas pode descansar um pouquinho. Que eu fico aqui com as meninas. Queridas, eu já entrei direto, né, na ministração do louvor, nem dei boa noite para vocês. Porque a gente vai, né, já entra na atmosfera e aquela coisa gostosa, mas eu quero declarar a paz do Senhor Jesus sobre o teu coração. Dizer que é uma grande alegria estarmos aqui essa noite. Eu, Hugo, né, o Hugo não é o meu esposo. O pessoal pensa que ele é meu esposo às vezes. Meu esposo é o mais lindo da equipe que estava aqui, que é o baterista. Ele agora tá por aí, deve estar lá no estande com a Vivi. Os meninos foram lá pro lounge, não é? Acho que foram lá. Fizeram tanta comida gostosa que os homens estão lá, tudo lá, se banqueteando, né? Por isso que eu disse, se o Hugo quiser ir, pode ir lá também se banquetear, mas se não, fica aí comigo. E é realmente uma grande alegria. Nós já tínhamos ouvido falar da Poema e com muito respeito, sempre palavras tão lindas da liderança dessa igreja, do que Deus está fazendo neste lugar. E eu tenho amigos que já vieram aqui antes, enfim, tenho sido muito abençoada pelas canções que fluem daqui também. Enfim, é uma grande alegria mesmo estar com vocês esta noite, né? E brevemente, assim, eu quero me apresentar para algumas pessoas, algumas mulheres que talvez não me conheçam. É rápido, só para você entender um pouco, né, a nossa história, de onde nós viemos e quem é que está, né, falando com você essa noite. Como vocês sabem, eu me chamo Ana Nóbrega, Ana Paula de Araújo Aderaldo Nóbrega. Casei, aí não queria tirar o sobrenome da mãe nem do pai e ganhei o do marido, né? Então, e aí depois do ministério, né, nós adotamos o Ana Nóbrega, o primeiro e último nome. Eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Todo mundo fala que não tem um sotaque, tem um sotaque de mineira. Por quê? Porque eu e meu esposo, né, pastor Devaldo, nós, depois de alguns anos de casados e, aliás, desde o namoro, nós sempre buscando a direção do Senhor, sabíamos que, ainda que nós estudássemos, fizéssemos a faculdade, ainda que trabalhássemos lá em Fortaleza, um dia mesmo o nosso destino seria o ministério, seria viver integralmente, né, para a obra. E então nós, depois de tanto orar e de buscar a direção de Deus, depois de 6 anos de casados, nós nos mudamos para Minas Gerais e ali fizemos o CTMDT, que é o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. Nós estudamos ali 2 anos, né? Nos formamos em 2009 e ao invés de voltarmos para Fortaleza, nós permanecemos no seminário, ficamos na Lagoinha, na Igreja Batista da Lagoinha, ficamos no Ministério de Louvor Diante do Trono. Quantos aqui conhecem o Diante do Trono? Né? Muitas mãos, não? Pois bem, né? Nós tivemos a grande alegria de fazer parte do Ministério de Louvor Diante do Trono. E em 2013, a minha líder à época, né, a pastora Ana Paula Valadão, nos enviou, nos abençoou para seguirmos o nosso caminho, o nosso destino, né, aquilo que Deus já estava falando com ambas as partes. E nós então, em 2014, fomos para o Rio de Janeiro. Então hoje nós estamos lá no Rio. Foi onde nós conhecemos o Hugo, conhecemos a Vivi. Vivi está ali atrás. Dá um tchau, Vivi. Levanta aí para o pessoal te conhecer. Ela é tímida. Ela que está lá no estande, tá? É nossa assessora. Tudo, é amiga, é tudo. Da família também. E nós estamos na Igreja Unidade em Cristo, na Ilha do Governador, onde nós moramos já há 3 anos. Ali nós fomos consagrados a pastores. E fazemos assim, nos dedicamos à igreja local e também nos dedicamos, né, ao ministério itinerante. E assim nós chegamos aqui, né? Vamos atendendo aos convites e assim chegamos a essa igreja tão especial. Eu espero que
né? Até amanhã de noite, né? Nós vamos estar amanhã nos cultos da manhã e à noite. Seja um tempo muito especial e que nós, toda a nossa equipe, seja bênção para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Queridas, eu quero convidar vocês a abrir a palavra em 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Se há alguém do seu lado que está sem a Bíblia, é uma visitante, é convidada, queria convidar você a compartilhar, né, gentilmente com ela essa palavra. Então é isso, 1 Samuel, a partir, né, do capítulo 1, a partir do verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 10. Quantas acharam? Podem dizer amém? Amém. Então vamos ler a palavra que diz: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Feche os seus olhos. Nessa hora eu quero mais uma vez orar, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Pai de amor, nós realmente sentimos a presença do Santo Espírito nesse lugar, falando conosco, a nos envolver. E eu quero, Senhor, nessa hora, colocar todo o meu ser, me colocar novamente no teu altar. E clamar, Senhor, em nome de Jesus, que não saiam palavras de minha boca, de mim mesma, mas que o Senhor possa trazer a sua direção. E que seja um alimento tão lindo, tão rico para o coração das minhas irmãs. Que seja uma palavra que penetre, que traga cura, que envolva, Senhor, que traga respostas, em nome de Jesus. Pai querido, que toda distração, tudo que possa, Senhor, nos impedir de absorver o teu ensino, nessa hora seja desfeito em nome de Jesus. E nós saiamos daqui alimentadas, saiamos daqui edificadas e praticando como está escrito, não sendo somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amadas, o contexto, né, eu quero trazer porque eu imagino que existem visitantes entre nós e eu quero deixar você a par, né, do contexto dessa porção que nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel. Ana, né, minha xará, era uma mulher que há muitos anos desejava ter filhos. Ela não morava em Jerusalém, porque naquela época, nessa época a qual nós estamos nos referindo, havia um único lugar para adoração. As pessoas não podiam encontrar o Senhor em qualquer lugar. Hoje é diferente. Depois de Jesus, nós temos o privilégio de, crendo nele, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o privilégio de sermos casa, né, morada do Espírito Santo. E em qualquer lugar, aqui na sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, na condução, aonde nós estivermos, nós temos livre acesso a Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Graças a Deus, é um privilégio tremendo. Mas naquela época havia um único lugar. E nesse contexto,
Ana está indo uma vez por ano, era necessário eles subirem a Jerusalém para adorar ao Senhor, para levarem sacrifícios, era algo especial. E Eucana, que é o esposo de Ana, ele a amava muito. A palavra diz que, ainda que ela não lhe desse filhos, porque para a mulher naquela época não dar filhos ao marido era uma vergonha muito grande. Ainda que Ana não pudesse lhe dar filhos, Eucana a amava muito. E ele a abençoava e ele se declarava a ela. Mas era uma cultura poligâmica e ele tinha sim Ana, mas ele tinha outra mulher que se chamava Penina. E Penina era aquela opositora, né? Era aquela mulher que vivia insultando Ana. Ela xingava Ana, ela desprezava Ana, ela humilhava Ana. E a palavra diz que todos os anos Ana sofria essa humilhação, porque Penina subia junto com Eucana para Jerusalém para adorarem, para encontrar os amigos, para rever as pessoas, para se apresentarem ao sumo sacerdote. E Penina ia levando todos os seus filhos, mas Ana subia sem filho algum. E isso lhe trazia muita tristeza. Eu estava lendo outra versão, a mensagem, que é uma versão que nós amamos muito, de Eugene Peterson, talvez você conheça. E é interessante como o inglês traz essa tradução, faz essa tradução, que Ana estava extremamente infeliz, insatisfeita, incompleta, amargurada. E aqui, como nós lemos, Ana estava ali no templo, ela estava orando, ela estava chorando diante do Senhor. Ela estava completamente angustiada. Ela não suportava mais aquela humilhação. Ela não suportava mais subir. Ela não suportava mais crer que no ano seguinte ela teria que fazer de novo aquele trajeto, sem ter um filho nos braços para subir com ela e adorar também. Ela não podia cogitar a ideia de ter que subir de novo no ano seguinte, ou quantos anos a mais, ouvindo toda a afronta de Penina. E nesse momento Ana está clamando ali no templo. E o sacerdote Eli, era o sacerdote da época, ele vê Ana aqui, quem sabe nas escadas, chorando, babando. Imagina você. Eu já tive momentos de grande angústia na minha vida. E você sabe como é. A gente chora muito, a alma dói, o coração geme. E era assim que Ana estava. Mas ela apenas movia, mexia os lábios, não saía palavra alguma. E Eli de longe a julgou. Aquele homem, o representante de Deus na terra, o homem que designado para expressar amor, para levar as pessoas a Deus, ele olha para Ana, aquela mulher que precisava tanto de amor, e ele a julga como uma mulher embriagada. Ele nem pensa, vê a situação e diz dela, e diz a respeito de Ana, que ela era uma mulher louca, uma mulher tola, uma mulher embriagada. E ele em outras versões diz: até quando você vai vir aqui e ficar dessa maneira? Até quando essa sua embriaguez vai durar? Porque Ana ficou horas e horas no altar ali, chorando diante do Senhor, clamando que Deus lhe desse filhos. Amadas, ontem eu estava na casa de amigos, na casa de um casal muito amigo da gente, e o nome dela é Paulinha, é minha xará também, é Paulinha. E ela tem uma irmã que é especial. A sua irmã caçula, ela tem síndrome de Down, ela é uma criança especial. Aliás, já é adolescente, já é jovem, já tem uma certa idade. E enquanto nós jantávamos ontem, eu perguntei a ela, me veio a curiosidade de saber como que foi a chegada daquela criança especial naquele lar. Como foi para ela, como foi para a mãe dela receber, né, essa notícia, e como foi esse processo. Então nós começamos a conversar. E pela primeira vez ela contou a história pra gente, como foi. E a verdade é que a mãe dela, a mãe da Paulinha, era uma mulher normal, casada, com a expectativa, né, dos filhos chegarem. Na verdade, essa é a filha mais velha.
Paulinha é a filha mais velha. Então, teve a Paulinha normal, a filha normal, e a expectativa agora de outra criança. E então, ela foi acompanhada por um médico, na gravidez normal, o tempo todo, tudo certo, até que o médico disse da segunda gravidez que ela que ia fazer um parto normal. Estava tudo bem com o bebê, tudo certo com o bebê, né? Seu segundo filho, sua segunda filha, são 3 filhas. Estava tudo certo e ela é uma estatura baixinha, ela é toda pequenininha. Então, logo foi perguntado, né, se não haveria risco algum, se não era melhor fazer uma cesárea e tal, mas o médico insistiu que fosse um parto normal. E o bebê era grande, a criança era grande, enfim. Chegou o dia do parto e o esforço para ter aquela criança foi algo tão forte, foi algo tão doloroso, foi um processo tão difícil que a mãe teve uma parada cardíaca. E por conta da criança, né, não receber a oxigenação no cérebro, então ela, ali naquela hora, adquiriu, né, uma síndrome. E então souberam a notícia, receberam a notícia, depois fizeram o parto, né, fizeram a cesárea e, enfim, comunicaram aos pais. A criança foi crescendo e, na verdade, agora eu estou me lembrando, não foi dito de imediato que a criança agora era especial, mas com o desenvolvimento, com o passar dos dias, foram percebendo que a criança era especial, que ela era mais lenta, um processo era mais demorado, não andava, não falava, e então, né, encaminharam para a PAI e foi realmente identificado depois de alguns meses, 6 meses, que o bebê havia nascido, que a bebê havia nascido. E ela estava contando ontem pra gente que quando receberam esse diagnóstico, o pai, né, o seu pai, o pai da Paulinha, ele na hora culpou a sua esposa por causa daquela situação. Disse que a culpa era dela, que o bebê era especial agora, ia passar por todo aquele processo por culpa dela. E foi algo muito difícil para a família, porque agora aquela mulher carregava aquela culpa. Aquela mulher foi julgada, aquela mulher foi, enfim, recebeu algo tão terrível, porque além de ter que lidar com aquela situação que era nova para ela, depois de um parto tão difícil, de um parto tão doloroso, agora tinha que ter um cuidado especial com aquela bebê e ainda ouvir da pessoa que ela escolheu para ser o seu amor, o seu companheiro, ouvir dele aquelas palavras tão duras. E aquele julgamento a levou para um processo de depressão. Anos depois, ela engravidou da 3ª filha. A 3ª foi uma surpresa para eles. E quando ela soube que estava grávida, foi quando ela realmente caiu em depressão, com medo de que o outro bebê pudesse também ser uma criança especial. E essa minha amiga estava me contando que quando nasceu o 3º bebê, a mãe nem amamentava. A mãe dela não comia, a mãe dela não tinha alegria, quase não tinha reação a nada, estava em profunda depressão. E era essa minha amiga, a Paulinha, que punha a sua irmã mais nova no peito da mãe para receber o leite, porque a mãe estava tão amargurada, tão abatida, num processo tão terrível, numa amargura tão grande, que ela não tinha amor por aquele bebê. Ela não conseguia, ela tinha medo de que, com o passar do tempo, a criança se desenvolvesse e ela também pudesse perceber que era uma criança especial. Até que, depois de algum tempo, ela passou por um processo de cura, um processo especial, uma experiência com Jesus. E graças a Deus, o amor aos filhos foi restaurado. Aquela mulher saiu daquele processo de depressão. Aquela mulher recebeu o amor de Jesus. Na verdade ela entendeu o amor de Jesus. Entendeu que nada era culpa dela. Entendeu que, ainda que as pessoas que ela mais amassem pudessem apontá-la e dizer: você é culpada,
as pessoas em quem ela mais confiava pudessem julgá-la, interpretá-la mal. Contudo, o Senhor a amava. O Senhor conhecia o coração dela. O Senhor sabia que nada era culpa dela. E que ela era amada, que ela era filha amada. E que ela podia se levantar daquela depressão e cuidar das suas 3 filhas, cuidar da sua filha especial, cuidar da sua caçula, se levantar agora como uma mulher de Deus para perdoar, uma mulher de Deus para amar, uma mulher cheia do amor de Deus para viver uma nova estação em sua vida depois de tanto sofrimento. E eu me lembrei na hora de Ana, como nós lemos aqui, ela estava nesse momento angustiada. E o profeta, o sacerdote, olha para ela e diz: você está bêbada. Você é uma louca. Você está fazendo algo que não é certo. E aí, a resposta de Ana, eu quero que você leia comigo, no verso 15, ainda do capítulo 1, que diz: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Você percebe que Ana, mesmo sendo julgada, Ana, mesmo tendo sido chamada como uma mulher embriagada, como uma mulher que constrangia, mesmo tendo sido mal interpretada, você vê nessa mulher que, apesar de toda angústia, havia um coração quebrantado. Ana, a despeito dos julgamentos, a despeito daquilo que Eli estava dizendo a ela naquele momento de dor, a despeito da falta de compreensão, a despeito da falta de amor, a despeito dos julgamentos, ainda assim ela manteve uma postura humilde, um coração quebrantado. Ainda assim ela se manteve como uma adoradora, porque era isso que ela era. Ela era uma mulher adoradora. Ela era uma mulher que estava ainda em meio à sua dor. Ela podia ter ficado em casa, mas todos os anos ela subia para adorar a Deus. Ela não queria perder aquele momento de adoração. Sim, ela poderia ficar em casa para não atravessar essa vergonha, esse calvário, mas ela era uma mulher adoradora. E no meio do julgamento do sacerdote, ela permaneceu uma mulher quebrantada, permaneceu uma mulher humilde. Você não vê Ana dizendo: o que é isso? Qual é o seu problema? Você é um homem de Deus. Você deveria saber, você também é profeta. Deveria saber que eu não estou embriagada. Por que você me julga? Você não é um homem de Deus. Por que você diz mentiras a meu respeito? Ela poderia muito bem ter reagido dessa maneira diante da acusação, diante do julgamento do sacerdote. Mas ela diz: não, meu Senhor, não, eu não estou aqui. Eu não sou uma mulher embriagada. Eu não sou uma endemoniada. Não, eu não sou uma vadia. Não, eu não sou isso que pareceu a você. Eu estou angustiada, eu estou chorando porque estou sofrendo muito diante do Senhor. Eu estou há anos buscando. Enfim, Ana foi, como nós lemos aqui, colocando sua situação, colocando o seu coração, derramando o seu coração diante do sacerdote. E a palavra diz aqui no verso 17, que depois de ouvir a resposta, de ouvir a história de Ana, talvez não tenha sido assim em 2 versículos. Talvez Ana tenha falado muito mais. Talvez tenha chorado muito mais diante do sacerdote. E depois de ouvi-la, depois de entendê-la, o sacerdote diz aqui no verso 17: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. E a palavra diz que Ana
saindo daquele momento, voltando para casa, logo nos versos seguintes, teve relações com o seu esposo e engravidou. E nasceu Samuel, o profeta Samuel. Amados, eu acredito que se o coração de Ana tivesse se fechado diante do sacerdote Eli, se o coração dela tivesse rejeitado na hora aquele homem, se ela tivesse saído do templo, voltado para casa chateada, se ela tivesse voltado julgando também aquele homem, talvez não teria recebido a sua bênção. E aqui é onde eu quero chegar. E às vezes nós, em nossos conflitos, nas situações em que às vezes nos colocamos ou nos colocam, nós rompemos relacionamentos, nos chateamos, somos traídas, traímos, falamos mal ou falam mal da gente. Nós passamos por tantas situações e às vezes relacionamentos que deviam ser de confiança, relacionamentos amorosos, de amizade, eles são rompidos. E o nosso coração, ao invés de liberar o sacerdote, ao invés de liberar as pessoas que nos ofenderam, ao invés de, vem cá, vamos conversar, vamos dialogar. Não é isso que você está entendendo. Deixa eu te explicar o que está se passando. Deixa que eu me apresente melhor a você. Vamos dialogar, vamos entrar aqui no momento a sós, para que você possa me conhecer, para que eu possa explicar o que está havendo comigo. Às vezes nós estamos presas. Saímos do lugar de adoração, mas um coração fechado. Ana sabia que estava num lugar de adoração, num lugar onde o seu coração não podia se fechar. Ela sabia que estava diante de Deus ali. E ela sabia que não poderia voltar para sua casa amargurada, odiando aquele homem. E então ela abriu o coração, numa postura de humildade. Ela conversou com ele, explicou-lhe o que estava acontecendo. E eu acredito, queridas, que por conta dessa postura de Ana, ela então recebeu. O Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a tua bênção. Às vezes, as pessoas que nos ofenderam, os nossos opositores, não vão dizer como Eli. Não vão nos dizer, vá em paz. Ou talvez a nossa bênção não vai sair propriamente deles. Eles não serão a fonte. Mas o que eu aprendo com Ana é que quando nós liberamos o nosso coração, o Senhor nos abençoa. Porque Eli não abençoou Ana com sua própria bênção. Ele abençoou Ana pelo poder do Senhor. E por isso ela recebeu a sua bênção. Será que você um dia, assim como eu, foi traída, foi humilhada, foi mal compreendida? Falaram mentiras a respeito de você? Ontem mesmo eu estava, aliás, antes de ontem estava em Belo Horizonte. E ali eu tive uma amiga. Ela se dizia minha amiga, minha intercessora. Esteve comigo caminhando bem junto anos e anos. Até que eu descobrisse que ela era uma traidora, que ela não me amava, que ela falava de mim nas minhas costas. E foi muito difícil ouvir e realmente acreditar que aquilo estava acontecendo. E então o Senhor nos levou para o Rio de Janeiro, nós perdemos o contato. Eu tive uma última conversa com ela, eu disse: olha, nós tivemos conhecimento disso, eram tantas histórias, eram tantas mentiras, mas eu conversei com ela e na última vez que nós conversamos eu disse: olha, eu soube disso e são provas tão concretas contra você que não há nem como te defender. Mas eu quero dizer a você, você vai permanecer com o meu telefone, vai permanecer com o meu número de telefone. Na hora que você quiser falar comigo, pode vir. Eu estarei aqui para te ouvir. Se você quiser se explicar, se você quiser, enfim, dizer qualquer coisa, pode saber que eu estou indo embora e o meu coração está em paz. Eu estou te liberando. E agora, antes de ontem, ali em Belo Horizonte, um amigo meu perguntou: e aí, Ana, você tem notícia daquela pessoa que te fez tanto mal?
Você sabe alguma coisa a respeito dela? E eu me lembro que eu disse para ele: não, amigo, eu não sei. Eu não sei como ela está. E eu disse: eu às vezes quero ter raiva dela, mas eu não consigo. Eu quero odiá-la por tudo que ela fez. Eu não sei para onde o vento levou as calúnias que ela fez a meu respeito. Mas quando Cristo vive em nós, já não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. E por mais que eu me esforce para odiar, por mais que eu me esforce para não vê-la, por mais que eu me esforce, sabe, para andar longe, eu não consigo, porque é a natureza de Cristo que vive em mim. Existem algumas situações na minha vida que eu ainda não venci. Eu não estou dizendo que sou perfeita, mas o Senhor tem me dado um coração perdoador. E por isso, nessa noite, eu posso falar com você. Eu tenho autoridade para falar com você a respeito de perdão. Perdão. Eu tenho autoridade porque o Senhor tem me ensinado. E eu me lembro que quando Judas, um dos 12 que andou com Jesus, havia uma multidão que seguia Jesus, mas ele escolheu apenas 12 para andar com ele mais intimamente. E um daqueles 12 veio a ser o traidor, se chama Judas. Você sabe bem. E a palavra diz que ali no Getsemane, quando Jesus estava orando e a sua alma angustiada, ele sabia que a sua hora estava próxima, estava chegando. Então Judas entra com os soldados. E Jesus sabia que Judas haveria de entregá-lo aos soldados. Mas o que Jesus diz? E aí, traidor? E aí, traidor? Veio, né? Veio me entregar, não é? Eu andei com você todo esse tempo. Você recebeu meu amor. Quantas vezes nós conversamos, partimos o pão juntos na mesa. Quanta comunhão, quantas vezes eu te amei. Quantas vezes eu vi você tirando a mão da caixa das ofertas, tirando dinheiro das ofertas. Quantas vezes eu vi no coração a ganância no teu coração. Ah, eu sabia mesmo que você ia fazer isso. Foi isso que Jesus fez? Se você lembra o que está escrito, Jesus disse: amigo. Amigo. E nós sabemos que Jesus não é irônico. Jesus não falou isso com tom de ironia. Ele disse: amigo, para que vieste. E é esse coração de Jesus que eu e você precisamos ter. Às vezes você está amarrada a alguém, uma situação do passado. Você sai do lugar de adoração, sai da igreja e não faz como Ana, que resolve ali mesmo, que deixa o amor de Deus te encher e te curar e te libertar e lavar o teu coração de todas as palavras de julgamento, e sai do templo livre, leve, com a paz no seu coração. Mas não, às vezes nós estamos no templo, estamos adorando, congressos e congressos, poemakes e poemakes, mas saímos desse lugar com raiva do sacerdote, com raiva do marido, com raiva dos filhos, irada com o patrão, irada com quem quer que seja. Não fala com a própria irmã de sangue há anos, já nem sabe mais por que se irou com aquela pessoa, só sabe que não fala mais. E aquela pessoa está vivendo a sua vida, está viajando, está adquirindo, está comprando, está sendo feliz, colocando fotos e fotos da sua felicidade no Instagram, no Facebook, e você continua com o coração preso, continua com o coração amargurado, sem poder receber a sua bênção, porque os céus estão fechados. Não porque Deus quer isso, mas porque você, a palavra diz que nós recebemos o perdão do Pai quando nós liberamos o perdão ao nosso irmão. É uma coisa que está ligada. Se perdoardes uns aos outros, então o Pai Celestial vos perdoará. Amém?
me lembro de Jó. A palavra fala desse homem que o diabo viu. Sim, você não acredita no diabo? Ele existe. Satanás existe. Essa é a nossa fé. E sabemos e cremos também que ele já foi vencido, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a palavra diz que o diabo estava rodeando a terra, e ele viu Jó, aquele homem justo, tinha uma família maravilhosa, filhos e filhas, casas, bens, amigos. Sua casa era cheia de alegria, festas, banquetes para todo lado. E então Satanás pediu permissão para ir à presença de Deus. Está escrito, isso aqui não é coisa de Ana aqui, está escrito. E então Satanás pede permissão a Deus para tocar em Jó, para tirar as coisas de Jó, tirar as bênçãos, porque ele acreditava que Jó amava a Deus por conta de tudo que tinha, por conta das bênçãos. Jó não amava o Senhor, ele amava o que o Senhor podia dar. Mas o Senhor sabia que Jó o amava, ainda que ele não tivesse nada. E Deus deu permissão a Satanás para fazer isso. Então começou o processo. Se você quiser ler depois lá em Jó, você vai ver essa passagem. O livro de Jó, a partir do capítulo 1, conta isso. E Jó perdeu tudo o que tinha. Jó foi perdendo casas, perdeu seus filhos, perdeu mulher, perdeu tudo, ficou doente. Mas o Senhor disse, o Senhor Deus disse, na vida dele, você não vai tocar. Você vai tirar tudo, mas na vida dele você não vai tocar. E assim aconteceu. E então, a palavra diz, o livro continua dizendo que os amigos de Jó, os vários amigos dele, começaram a pensar, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada com esse homem. É algum pecado, Jó? E lá começa o discurso dos amigos. Jó, fala sério. Fala pra gente o que você fez. Porque Deus está te castigando. Fala pra gente. Conta pra gente, fala a verdade, não esconda. Porque toda essa miséria, toda essa desgraça, essa enfermidade só pode ser porque há algum pecado escondido. Há algo que você não confessou. Há algo que você não disse a nós. Fale a verdade, Jó. E não havia. Não era por conta de pecado, mas era algo entre Deus e Satanás. E é interessante perceber que Jó ouviu todas aquelas má interpretações. Foi julgado erroneamente pelos seus próprios amigos. E a palavra diz que ao invés de se colocar contra os seus amigos, de odiá-los, de expulsá-los, ao invés de condená-los, Jó começou a orar por eles. E a palavra diz que enquanto Jó, olha que interessante, enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor lhe devolveu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Não foi enquanto Jó fazia outras coisas. Eu acredito que tudo que está na palavra, eu acredito que tudo que está escrito é para nos ensinar. Cada vírgula, cada expressão. E é lindo quando eu leio que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor lhe devolveu em dobro tudo o que ele havia perdido. E ele foi abençoado. Como Jesus, diga comigo, como Jesus. E nesse mundo mal, nesse mundo de tantos julgamentos, às vezes ali na internet, né, nas mídias sociais, nessa era das mídias, nessa era da internet, dessa globalização, às vezes ali eu coloco um post nas minhas mídias sociais e sou tão mal interpretada. Você também deve ser. Quem sabe dentro da sua casa você passe por isso. E como é importante nós sermos como Jesus, liberarmos o coração, liberarmos as pessoas que nos ofenderam.
amadas, isso não é fácil. Eu tenho certeza que não foi fácil para aquela mãe que ouviu do próprio marido que ela era culpada. Você imagina a dor dessa mulher de querer receber um abraço do seu amor, do amor da sua vida. Naquele momento difícil, ao invés de ser tocada com amor, ouvir palavras duras de acusação. Não é fácil depois você escolher amar apesar de. Mas Deus escolheu nos amar apesar de nós, de quem nós somos, daquilo que fazemos, das coisas erradas, de vezes e vezes que damos as costas para Ele. A palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadoras. A Bíblia não diz que o Senhor nos amou quando nós choramos e nos humilhamos e clamamos o perdão do Senhor. Não, Ele nos amou quando nós estávamos ainda dando as costas para Ele. Ele nos amou apesar dos nossos pecados. Ele nos ama incondicionalmente. Amém? E eu quero deixar isso com você. Libere o seu coração. Que você possa, sabe, um dia, se há alguma história assim na tua vida, que você possa, assim como eu já venci, poder dizer junto comigo: eu até queria ter raiva dessa pessoa, mas eu não consigo. Não é a minha natureza. Não é a natureza daquele que vive em mim. Eu não consigo ter ódio dessa pessoa. Não dá, não combina com a gente. Pelo contrário, nós vamos transformar a nossa casa. Nós vamos transformar o ambiente em que nós estamos quando nós estendermos a mão. Quando nós abrimos um sorriso. Uau, que tremendo. Abrimos um sorriso para aquele que espera que nós vamos jogar pedras. Sabe, as pessoas não esperam esse comportamento. E você pode surpreender com o amor de Jesus. O mundo não conhece esse amor. E o mundo não está precisando de mais CDs. O mundo não está precisando de mais DVDs. O mundo não está precisando, sabe, de coisas que nós achamos que sim. O mundo está precisando de amor. O seu marido precisa do seu amor. Os seus filhos precisam do seu amor. As pessoas que te ofenderam, fizeram coisas terríveis contra você, precisam ver o amor de Jesus em você. E esse amor quem pode gerar é o Senhor. E Ele está aqui nessa noite para gerar esse amor. Você pode dizer: Ana, eu ainda preciso vencer isso. E eu digo a você: então é hoje. É hoje. É hoje que nós podemos sair daqui liberando o perdão, liberando as pessoas que nos ofenderam, saindo do templo, do lugar de adoração, né? Vamos aqui fazer como Ana, livres, sem peso. Eu não tenho mais tempo para perder com ressentimentos, porque eu sei que o Senhor me ama. Amém? Eu não tenho tempo, Eli. Eu não tenho tempo, sacerdote. Olha, tudo que há em mim é amor. Eu estou amargurada sim, eu estou triste sim. Mas eu não vou sair daqui te odiando. Eu não vou sair daqui presa a você. E por isso, ela saiu dali com paz no seu coração. E nessa noite você pode sair daqui com paz no seu coração. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e falar com o Senhor. Talvez essa palavra não é para você, mas eu acredito que algumas de nós mulheres somos tão sensíveis. Nos doemos às vezes com tão pouco. E quantas coisas estão presas por conta da nossa falta de perdão. Nessa hora fale com Deus. Peça a Ele para te ajudar. Peça a Ele para fazer em você essa obra. Que te dê uma estratégia
de reconciliação. Ele é o Deus da reconciliação. E nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nós não fomos chamadas para andarmos divididas, quebrando alianças, relacionamentos. Nós somos chamadas para andarmos juntos, apesar das diferenças, apesar dos julgamentos. Peço ao Espírito Santo para te ajudar. Peço ao Espírito Santo para te curar. Às vezes é algo que você até diz que já liberou. Quantas vezes às vezes ainda vi marcas em mim de ressentimento, achando que tinha resolvido, mas não estava resolvido. E a gente confia não confiando totalmente. E a gente entrega não se entregando totalmente. E são coisas que vão sendo projetadas para o nosso relacionamento com Deus. Não temos aquela intimidade com Deus porque achamos que vamos ser enganadas, julgadas, vamos ser humilhadas, assim como fomos por alguém. Que nessa hora o Espírito Santo toque o seu coração, trazendo cura, trazendo o amor dele para o teu coração. Oh, Senhor. Que nessa noite você saia daqui amando, abençoando os teus inimigos. Só o Senhor pode fazer isso. O mundo diz, a sociedade diz, para nós odiarmos, para nós nos afastarmos, diz olho por olho, dente por dente. Mas nós somos como Jesus, somos perdoadoras, somos mulheres que amam, mulheres que perdoam, mulheres que liberam, mulheres que amam como Jesus. Oh Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, pela ação do Teu Espírito, para que nessa hora resistências sejam quebradas, estruturas de pensamento sejam quebradas. Talvez algumas de nós esteja aqui dizendo: eu não vou perdoar, eu não vou, ele não merece o meu perdão, ele merece morrer, ele merece pagar, ele merece a morte, ele merece o preço, ele merece pagar caro por tudo que fez. Senhor, dá-nos o Teu coração, que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito quebrante corações, quebrante os nossos corações, que nessa hora o Teu Espírito quebrante os nossos corações, para liberarmos aquele que nos ofendeu, para liberarmos aquele que nos julgou, aquele que nós confiávamos tanto e nos enganou. Que haja perdão no nosso coração, que nós saiamos desse lugar essa noite como Jesus, amando como Jesus, amando como Jesus, oferecendo perdão como Jesus, como Ele foi, nós queremos ser. É muito fácil cantar, Senhor, é muito fácil abrir a boca, levantar as mãos diante de Ti, mas nós precisamos ter ações, atos, atitudes que dizem aos outros que nós temos o caráter de Cristo em nós. Ajuda-nos a desenvolvermos o caráter de Cristo, que nessa noite sejamos conformadas à imagem e semelhança daquele que chamou o traidor de amigo, e que diante daqueles que diziam crucifica-o, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
mas nós podemos dizer: ah, Jesus era Deus e Ele tinha um coração para perdoar. Mas lembre-se de Estevão. Senhor, lembramos de Estevão, que era homem como nós. Jesus também foi homem como nós, sujeitos às mesmas tentações como nós. E Estevão ali, sendo apedrejado. Ah, quantas vezes querem jogar pedras em nós. Oh, mas ele disse, morrendo, ah, ele viu o céu abrir diante dele. E ele disse, como Jesus, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Essa noite nós recebemos o teu coração. Aí no seu lugar eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora e erguer a sua mão e dizer: Senhor, eu quero o teu coração. Senhor, eu quero ser como tu. Por mim mesmo eu não consigo, mas eu quero ser como tu. Oh, aí no seu lugar, diga isso a Ele, eleve a sua voz a Ele, peça a Ele para dar a você um coração como o de Jesus. Talvez você não está preso à amargura, mas está saindo do templo com outra situação pendente. Deus está vendo e Ele quer te curar. Ele quer te curar hoje. Ele quer te curar agora. Há uma presença maravilhosa nesse lugar. Beba. Existe um banquete aqui nessa hora. Tome do banquete do Senhor. Ele preparou para você. Ele preparou para você. Oh, não saia do templo com o coração pesado. Não saia do templo com raiva de Deus, porque Ele não te deu isso, não te deu aquilo. Ana não tinha filhos, mas ela amava ao Senhor acima de tudo. Tanto que ali ela disse: Senhor, eu faço um voto diante de ti. Se tu me deres um filho, eu darei ao Senhor de volta. Oh, Senhor, tens ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória.